Irmãos, agora o texto está aqui, né? Ebenezer. Eu não posso terminar sem ler esse texto. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12 e 13. Estava meditando esse texto, irmãos. 1 Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. Quando o povo de Israel estavam passando por grande aflição por causa dos filisteus. Na verdade, os filisteus sempre foram tormento na vida dos hebreus e dos judeus. Os filisteus sempre foi problema na vida deles. E eles às vezes não vigiavam e aí caíam na mão dos filisteus. E aqui nesse texto, estava olhando aqui, Samuel sacrificando um animal ainda mamando, um animal novo. E aí Deus reverteu o quadro. Deus recebeu o sacrifício que Samuel ofereceu e trovejou e fez cessar os filisteus contra os israelitas. Então aqui no versículo 12 e 13. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. O pastor Gilvan, tomando a palavra, disse que o Senhor tem ajudado até aqui e vai continuar ajudando, porque Ele é o ajudador. Amém, querido? O Senhor tem ajudado aqui e vai continuar ajudando, porque o que seria de nós se não fosse com a ajuda do Senhor? Em outras palavras, poderíamos dizer que o nome desse lugar é ajuda. Amém? 1 Samuel, capítulo 7, de 1 a 17. O nome desse lugar é ajuda. Samuel pediu ajuda a Deus a favor de Israel. E Deus respondeu. Amém? Deus respondeu só ontem? Não. Respondeu ontem, hoje, vai responder amanhã. Porque Ele é fiel. João 14, versículo 13 e 14 diz que tudo que pedimos a Deus em o nome do Senhor nós recebemos. É promessa de Deus para nossas vidas. Então, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus continue abençoando o pastor Gilvan, sua família, o ministério, a igreja. Que os irmãos continuem caminhando com esse propósito, sempre buscando o poder do alto para vencer todos os obstáculos, todas as barreiras, e rompendo na presença do Senhor. Eu conversei com o pastor Gilvan outro dia pelo telefone, e eu fui omisso, perguntei pouca coisa. A única coisa que eu gravei foi o tema, 1 Samuel 7,12. Mas ele falou mais algumas coisas outras. Eu falei, meu Deus, eu vou ligar para o pastor Gilvan ou vou ficar quieto? Pensei em ligar umas 2 ou 3 vezes, mas depois eu falei, eu vou só orar. Amém? Eu vou só orar, porque acho que orando o Senhor vai ter misericórdia de mim e me dar um entendimento daquilo que eu preciso fazer. E aí, queridos, para concluir a nossa ministração, eu estou olhando no relógio, é 9 horas e 1 minuto que parece. Eu acho que nós estamos num tempo ainda razoável. Não que eu queira abusar dos irmãos, né? Mas a missão da igreja, a função da igreja, os irmãos sabem muito bem que o pastor Gilvan é dedicado nessa área. Mas a missão da igreja, de Marcos 16, de 16 a 19, pregar o Evangelho, expulsar os demônios, curar os doentes, é a missão da igreja. Há muitas igrejas equivocadas quanto a isso, que acham que tudo é o pastor que tem que fazer. O pastor tem que evangelizar, tem que expulsar os demônios, tem que curar os doentes, tem que visitar as pessoas, tem que carregar a jovem, tem que fazer uma porção de coisa. E às vezes os irmãos ficam assim meio na sombra. Mas quando Jesus falou isso com seus discípulos, isso é estendido para a igreja. É a igreja, irmão. Porque Jesus diz, quem crer, amém?
Se nós cremos, nós podemos fazer. Porque não é a nossa mão que vai fazer as coisas acontecerem. É o poder do nome de Jesus. Amém? Expulsar demônio, curar doente. Não é o pastor nem os irmãos que fazem isso. Quem faz tudo isso é o Senhor. Mas Ele quer contar comigo e com você para que isso aconteça. Nós devemos ser instrumento nas mãos do Senhor. Amém? Mateus 28, 19 a 20. A missão da igreja: fazer discípulos. Fazer discípulos. Os irmãos têm feito, glorifica a Deus por isso. Fazer discípulos através das células, pequenos grupos, cultos lares, nas praças, entrega de folheto, convite, tem e-mail, tem Facebook e outras coisas mais, né? Tudo que puder fazer para trazer uma pessoa para Deus, devemos fazer. Isso a igreja pode fazer. Amém? Hoje várias pessoas não usam o telefone, mas é mensagem de texto, essas coisas assim. Mas pode chamar um amigo, um colega, um parente, um vizinho, convidar para a igreja. O que você precisa fazer é isso. Porque quando o seu convidado chegar aqui na igreja, quando o pastor pregar a palavra, aí o Senhor Deus vem e faz a obra. Amém? E você volta alegre, porque o seu amigo, seu convidado, seu vizinho, teve uma experiência com o Senhor. Nós estamos aqui agradecendo a Deus por esse aniversário, por essas bênçãos maravilhosas. E eu quero ler o último versículo, irmãos. Mateus, capítulo 28, e o versículo 20. Logo em seguida, eu quero devolver a palavra para o pastor da igreja. E mais uma vez agradecer pelo convite que o pastor Giovanni me fez e que a igreja aceitou que nós viéssemos aqui. Nós vamos sair daqui com um pedido, viu, pastor João? Vamos sair daqui nessa noite com um pedido para o pastor e para a igreja. Sempre lembrar de nós, ore por nós. Amém? Sempre, irmãos, lembrar de nós, ore por nós. Porque pela misericórdia nós estamos empenhados na obra do Senhor, fazendo o que está ao nosso alcance, nem mais e nem menos, porque Deus usa cada um como Ele quer, e não adianta a gente querer fazer além da nossa possibilidade. Mas o último versículo para me terminar é Mateus capítulo 28 e o versículo 20. Glória a Deus. O Senhor Jesus diz assim para os seus discípulos: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias. Quantos dias, irmãos? Graças a Deus. Todos os dias, irmão. É a promessa de Jesus estar conosco todos os dias. Aleluia. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Assim seja. Todas as vezes que falamos a palavra amém, assim seja. Que Deus em Cristo seja glorificado. E que a Igreja Batista Nacional de Nova Canapina prospere para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, e que o nome do Senhor seja glorificado em tudo. Amém? Eu devolvo a palavra ao pastor da igreja com muita alegria. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. A igreja é o corpo de Cristo. É o povo que Deus, por sua graça e misericórdia, escolheu e nos fez seus filhos de Jesus. Nós louvamos a Deus
por essa palavra, pela vida do pastor Belarmino, pela vida da irmã Penha, dos demais irmãos. Eu quero convidar aqui na frente a irmã Zena. O pastor Belarmino desceu. Pastor, levar uma pequena lembrança da Igreja Batista Nacional.